Bom dia, tudo bem? Hoje eu gostaria de contar uma experiência que ocorreu num sábado de manhã. Eu estava pregando de casa em casa com um garoto, um menino, que tinha na época uns 10, 12 anos. Hoje ele já é um homem casado, é ancião. E nós batemos numa certa casa, uma casa muito bonita por sinal. Um senhor que estava em uma mercearia em frente dessa casa veio até nós e já de cara se identificou como sendo o dono da casa. E falou para nós, né? Olha, vocês bateram na casa errada, viu? Porque eu sou diácono da Igreja Católica, sou teólogo, dou aulas de religião, aulas da Bíblia e, sinceramente, vocês não têm nada para me ensinar. Muito pelo contrário. Aliás, aquilo que vocês ensinam todas as doutrinas que vocês pregam são doutrinas falsas, doutrinas que não têm nada a ver com a Bíblia Sagrada. Aí, como eu vi que ele realmente não estava querendo nos atender, embora sempre com aquele jeito irônico, né, muito sarcástico, eu perguntei para ele, né, bem, o senhor poderia me dizer pelo menos uma doutrina que nós ensinamos que não está em harmonia com a Bíblia? Ele falou, é muito simples. Por exemplo, vocês acreditam que Adão e Eva foram pessoas reais. E, na verdade, Adão e Eva, na verdade, eles representam figuras de linguagem. Eles não foram pessoas reais, foram pessoas fictícias. Quer ver um exemplo do que é uma figura de linguagem? Por exemplo, Jó. Jó, na verdade, também não existiu, nunca existiu. Jó representa o sofrimento humano. E assim se dá com todos os personagens do chamado Velho Testamento. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, todo aquele pessoal do Antigo Testamento, todos eles eram pessoas fictícias, pessoas que nunca existiram, apenas representavam algo. Por exemplo, Noé. Noé nunca existiu, nunca teve um dilúvio aqui na Terra. E eu fiquei pensando, né? Até onde esse camarada iria chegar, né? Então, visto que ele dizia que todos os personagens do chamado Velho Testamento eram pessoas fictícias, pessoas irreais, que nunca existiram, eram figuras de linguagem, como ele estava dizendo, eu perguntei para ele o seguinte: diga uma coisa, e Jesus Cristo? Jesus existiu? Daí ele, com aquela ironia, né? Aquele sarcasmo, falou: ô meu amigo, você precisa estudar mais a Bíblia, hein? Jesus Cristo é do Novo Testamento. Eu estou falando de pessoas que não existiram e que vocês acreditam que foram reais, do chamado Velho Testamento. Jesus é Novo Testamento. É claro que Jesus existiu. Falei, muito bem. E ele, quando esteve aqui na Terra, ele pregava mentiras, pregava verdades, ou era um mero contador de historinhas? Aí ele fechou o rosto e falou, espera um pouco, meu amigo, aí você está blasfemando. É claro que Jesus só falava a verdade. Aí eu balancei a cabeça e falei, realmente, eu concordo com o senhor, Jesus só falava verdades. Concordo plenamente. Agora, como é que fica então a situação se Jesus, como o senhor falou, e eu também acredito, ele é um personagem real, existiu. E como o senhor mesmo falou, ele só falava verdades. E eu também concordo com isso. Nós concordamos com isso. Agora, Jesus atestou a existência real, tanto de Adão e Eva, Noé, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó. E ele falou também do dilúvio como algo que tinha ocorrido. Como é que fica então? O senhor é diácono, o senhor é teólogo, o senhor dá aula de religião, dá aula da Bíblia. Como é que fica essa contradição? Jesus falando uma coisa e o senhor ensinando outra. Quando eu falei isso, ele abriu o portão, entrou e já do lado de dentro do portão falou para mim o seguinte: olha aqui, rapaz, você tem que estudar mais a Bíblia, viu? Você tem que estudar mais a Bíblia. Falei, não, parece-me que quem tem que estudar mais a Bíblia é quem está do lado de dentro do portão, né? Porque o senhor não me respondeu. Como é que fica o senhor ensinando uma coisa contrariando o que Jesus, o senhor disse que acredita nele, eu também acredito, contrariando aquilo que Jesus falou.
Daí ele falou, não, eu não tenho mais nada a conversar com você. E eu falei, olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu respeito muito a sua posição, é um direito que o senhor tem de não concordar conosco, é um direito, óbvio, mas eu não tenho dó do senhor não, viu? Sabe de quem eu tenho dó? Eu tenho dó das pessoas que o senhor ensina. Porque se o senhor está nessa situação tão contraditória com respeito à doutrina bíblica, como é que fica aquelas pessoas que o senhor está ensinando? Senhor, exemplo, já parou para pensar nisso? A responsabilidade que o senhor tem de ensinar algo que está totalmente contrário àquilo que a Bíblia ensina? Ele falou, bom, como eu falei para vocês, vocês não têm nada para me ensinar? Eu falei, não, eu só estou pedindo para o senhor meditar nisso. O senhor não precisa acreditar em mim. O senhor só tem que meditar no que estou falando, só isso. E aí ele balançou a cabeça e entrou para dentro, né? Aí quando saímos daquela casa, estávamos nos dirigindo para uma casa seguinte, eu fiquei atrelando alguns fatos, né? Por exemplo, quando eu trabalhava numa empresa, eu dava muito testemunho, não só eu, como outros irmãos que trabalhavam ali conosco, para um rapaz. E esse rapaz, ele era noivo de uma moça, que hoje é sua esposa, por sinal, e essa moça estudou num colégio de freiras. E ela não acreditava em Adão e Eva. E dizia para ele que, quando ela tinha aula de religião ali com as madres diziam que o paraíso, Adão e Eva, eram mitos, que isso nunca tinha existido. Então, os alunos que estudavam ali naquele colégio tinham em mente que Adão e Eva eram mitos, o paraíso era mito. Então, eu atrelei os acontecimentos, né? Aquilo que esse rapaz nos falava já muitos anos atrás, e agora esse senhor que se dizia ser diácono, teólogo, professor de religião e de Bíblia, com os mesmos ensinamentos das madres, né? Que Adão e Eva nunca existiu, Noé nunca existiu, o dilúvio nunca ocorreu, e assim por diante. E aí eu fico pensando, né? Eu conheço muitos católicos, tenho muitos amigos católicos, parentes que são católicos, e essas pessoas com quem eu tenho amizade, eles acreditam em Adão e Eva, acreditam nos personagens do chamado Velho Testamento. E agora, esse diácono, esse teólogo que diz que ensina a religião, vai totalmente contra aquilo que a grande maioria dos católicos com certeza acredita, né? Acreditam. Então eu fico pensando, né? A coisa realmente está feia, hein? Está mais feia do que nós imaginamos, né? Por isso que é muito importante essa divulgação das boas novas do reino de porta em porta, porque ali nós temos condições de saber no que as pessoas realmente acreditam e aqueles que são sinceros nós temos condições de direcioná-los para as verdades genuínas e claras da palavra de Deus, né? No caso desse senhor, só o tempo dirá se aquilo que eu pedi para que ele meditasse realmente vai surtir algum efeito. Jeová conhece o coração de cada um. Um bom dia a todos e que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo.